Então, bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos a palestra Assédio Moral e Sexual no Trabalho, com Maria Elisa de Lacerda Faria. Eu sou a Aline, da Escola de Servidores, darei suporte durante o evento aqui no chat. Os microfones permanecerão desabilitados durante a apresentação para evitar interferências, mas caso queiram fazer alguma pergunta, podem colocar aqui no chat. Será aberto um momento ao final para perguntas e aí eu repassarei essas dúvidas do chat para a palestrante. O evento ele está sendo gravado e ficará disponível ao final da gravação do evento, né? Aqui no chat e também no menu arquivo do próprio chat. Por esse motivo, aqueles que não autorizam a divulgação de sua imagem, eu solicito que permaneçam com suas câmeras fechadas durante toda a apresentação. O Teams ele emite lista de presença, então mede entrada, saída e permanência em sala, portanto, para fins de cômputo de presença, peço que permaneçam até o final na sala virtual. Então, sem mais delongas, desejo um ótimo evento a todos e passo a palavra ao doutor Ney Gustavo. Obrigado, Aline. Bom dia para todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos para esse nosso último dia de palestra, desse ciclo de 3 palestras nessa semana que visa exatamente divulgar e propagar esse trabalho que o TRF3 está fazendo, que é de combate aos assédios, né? Moral, sexual e discriminação. Essa é a nossa terceira palestra. Quem vai fazer a palestra é a doutora Maria Elisa de Lacerda Faria. Ela é formada em Psicologia e Administração pela UCDB, possui mestrado em Psicologia da Saúde, também pela UCDB, e é doutoranda em Psicologia da Saúde, também pela UCDB. Especialista em Saúde Mental pela UCDB e aperfeiçoamento em Psicologia da Saúde Ocupacional em 2021 pela USP. Professora de Psicologia Organizacional e do Trabalho na Unigran, capital. Tem experiência de trabalho na área de Psicologia Organizacional e do trabalho na Psicologia da Saúde Ocupacional. Faz parte do grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalhador. É da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, por meio da suplência do Conselho Regional de Psicologia. Doutora Maria Elisa, quando a senhora quiser começar à vontade. Muito Seja muito obrigada. bem-vinda ao TRF da Terceira Região. Muito obrigada. Bom, na verdade, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre assédio moral, assédio sexual no trabalho, mas eu vou contar com a interação de vocês depois para a gente poder dar continuidade na palestra, tá? No bate-papo. Bom, o que é assédio moral no trabalho, né? Deixa eu só... O que é assédio moral no trabalho, né? É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, muitas vezes forçando-o a desistir do emprego. Quando a gente fala de assédio moral no trabalho, a gente está falando de uma situação humilhante e constrangedora. A gente está falando de situações que são ruins para os trabalhadores, tá? De acordo com a Marie France, que é uma psicanalista e escritora francesa, ela foi autora das obras Assédio Moral, A Violência Perversa no Cotidiano e Mal-Estar no Trabalho, e sobre o livro Redefinindo o Assédio Moral também. Ela qualifica, ela entende o assédio moral no trabalho como toda e qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Então, é qualquer situação, qualquer
comportamento, qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer atitude que vai prejudicar o trabalhador no ambiente de trabalho dele. É qualquer situação que vai ferir a dignidade, que vai ferir a integridade psíquica ou física da pessoa, tá? Eu trouxe aqui mais uma definição de assédio moral pelo Heinz Lehmann, que é um estudioso alemão, radicado na Suécia. Ele identificou a doença como a doença profissional e enfermidade de natureza psicossomática derivadas do mobbing. Então, ele trabalhou essas doenças que vêm em decorrência do assédio moral. Né? O assédio moral, para ele, é a deliberada degradação das condições de trabalho através do estabelecimento de comunicações não éticas, abusivas, né? Que se caracterizam pela repetição por longo tempo de duração de um comportamento hostil que um superior ou colega desenvolve contra o indivíduo que apresenta como reação um quadro de miséria física, psicológica e social duradouro. Então, como vocês podem ver, a gente tem diversas caracterizações de assédio moral, mas todas elas caem no mesmo conceito de que é uma situação que vai prejudicar o trabalhador, que vai prejudicar o desenvolvimento das atividades laborais por conta de uma situação vexatória que o trabalhador está vivenciando, tá? Mobbing, assédio moral e terror psicológico no trabalho são sinônimos destinados a definir a violência pessoal, moral e psicológica, vertical, horizontal ou ascendente no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de assédio moral, a gente pode falar também de terror psicológico ou de mobbing, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui a definição de mobbing, que o mobbing é um conflito cuja ação visa a manipulação da pessoa no sentido não amigável. E essa ação pode ser analisada em 3 grupos de comportamento. Um que se desenvolve sobre a comunicação com a pessoa atacada, tentando levar a pessoa a um absurdo ou a interrupção da comunicação. Outro que se assenta sobre a reputação da pessoa. E um terceiro que tende a manipular a dignidade profissional da pessoa. Então, a gente entende que o mobbing, ele vai atacar a comunicação, a reputação e a dignidade profissional da pessoa. A gente pode usar mobbing como sinônimo de assédio moral e terror psicológico também como sinônimo de assédio moral. Então, são 3 definições, são 3 conceitos. Eles vão se diferenciar um pouquinho um do outro, mas no final, todos eles podem ser vistos como sinônimo do assédio moral, tá? A tipologia do assédio, tá? Como que ele acontece? Ele pode acontecer de uma forma vertical, de uma forma horizontal ou de uma forma ascendente. Quando a gente fala vertical, quer dizer que a violência parte do chefe ou superior, que tem a sua mira um subordinado. Ela vem de cima para baixo na questão hierárquica da organização. O assédio horizontal ocorre na mesma classe hierárquica, entre colegas de trabalho motivados pela competição. Então, pode ocorrer individualmente ou de forma coletiva, quando os demais colegas retaliam a vítima. E a gente tem o assédio ascendente, que é a violência praticada pelo empregado ou grupo de empregados contra um chefe, visando destroná-lo do cargo. Então, quando a gente fala de assédio, a gente está falando de uma situação que pode acontecer em qualquer escala hierárquica, seja de cima para baixo, de baixo para cima ou horizontalmente, tá? E ela pode acontecer com uma pessoa ou um grupo. Diferente de algumas outras questões no ambiente de trabalho, por exemplo, quando a gente fala de burnout, a gente está falando de uma questão individual, a gente não fala de algo coletivo. O assédio, a gente pode falar de algo coletivo, tá? Ele pode ser praticado por um grupo, ele pode acontecer de forma grupal, tá? Não só individual. E eu tenho essas três tipologias do assédio: vertical, horizontal ou ascendente, tá?
Aí eu trouxe para vocês algumas estratégias mais comuns usadas pelo agressor. Por que eu resolvi trazer isso para vocês? É importante a gente conseguir identificar o assédio dentro do nosso ambiente de trabalho. Quando eu conseguir, para que eu consiga visualizar se eu estou sofrendo isso, se existem algum colega que está sofrendo isso, se eu estou praticando isso às vezes, não, né, sem ter muita noção daquilo que eu estou fazendo. Então, existem várias situações que a gente consegue identificar o assédio moral dentro de uma organização. Então, eu trouxe para vocês algumas estratégias comuns que são usadas pelo agressor quando a gente está falando de assédio moral. A primeira é escolher a vítima e isolar ela do grupo. A gente busca sempre trabalhar de uma forma coletiva, sempre tendo boa relação com o grupo. Só que o agressor, ele vai buscar isolar essa pessoa do grupo, tá? Vai impedir da pessoa de se expressar e não explica o porquê. É uma situação em que vai ocorrer fragilização, ridicularização, inferiorização e vai menosprezar em frente aos pares essa pessoa que foi escolhida como para receber esse assédio, né? A pessoa vai culpabilizar e responsabilizar publicamente, podendo os comentários de sua incapacidade invadir inclusive o espaço familiar. Vai desestabilizar emocional e profissionalmente. A vítima gradativamente vai perdendo simultaneamente sua autoconfiança e o interesse pelo trabalho. O objetivo é destruir a vítima, desencadeamento ou agravamento de doenças pré-existentes. A destruição da vítima engloba vigilância acentuada e constante. A vítima se isola da família e amigos, passando muitas vezes a usar drogas, principalmente o álcool. Livrar-se da vítima, que são forçados a pedir demissão ou são demitidos, frequentemente por insubordinação. E impor ao coletivo sua autoridade para aumentar a produtividade. Então, essas são algumas estratégias utilizadas pelo agressor quando a gente está falando de assédio moral, tá? O que caracteriza assédio moral? Para a gente poder entender bem. Dar instruções confusas e imprecisas para a pessoa que está sofrendo o assédio, bloquear o andamento do trabalho alheio, atribuir erros imaginários, ignorar a presença de funcionários na frente dos outros, pedir trabalhos urgentes sem necessidade, pedir a execução de tarefas sem interesse, fazer críticas em público, sobrecarregar o funcionário no trabalho e não cumprimentar e não dirigir a palavra ao empregado. Tudo isso se caracteriza como assédio moral, tá? Impor horários injustificados, fazer circular boatos maldosos e calúnias sobre a pessoa, forçar a demissão da pessoa, insinuar que o funcionário tem problemas mentais ou familiares, transferir o empregado de setor ou de horário para isolá-lo, não lhe atribuir tarefas, retirar seus instrumentos de trabalho, como telefone, fax, computador, mesa e etc. Agredir preferencialmente quando está a sós com o assediado e proibir os colegas de falar e almoçar com a pessoa, tá? Isso tudo caracteriza assédio moral. Outras formas de controle e pressão sobre o trabalhador. Se eu retiro ou limito a autonomia do profissional, ignoro ou contesto as decisões e opiniões, apodero-se de ideias de outra pessoa, se eu descumpro o código de ética ou as leis trabalhistas, fazer gestos de desprezo, tais como suspiros e olhares, quando o assediado está falando ou está fazendo alguma atividade, marcação sobre o número de vezes e tempo que a pessoa vai ou fica no banheiro. Ah, já foi no banheiro várias vezes, tá indo de novo no banheiro, comentários desse tipo. Vigilância constante sobre o trabalho que está sendo feito, desvalorizar a atividade profissional do trabalhador, exigir desempenho de funções acima do conhecimento do empregado
ou abaixo de sua capacidade ou situações degradantes, induzir o trabalhador ao erro, não só para criticá-lo ou rebaixá-lo, mas também para que tenha uma má imagem de si mesmo, repetir a mesma ordem para tarefas simples e criticar o trabalho feito ou dizer que o mesmo não é importante. Então, são outras formas de controle e pressão sobre o trabalhador no que diz respeito ao assédio moral. Quando a gente induz a vítima ao descrédito de sua própria capacidade laborativa, também caracteriza assédio. Recusa a comunicação direta com a vítima, dando-lhe ordens através de colega ou por bilhete. Se eu censuro de forma vaga e imprecisa, dando ensejo a interpretações dúbias e a mal-entendidos. Exigir tarefas impossíveis de serem executadas ou realização de atividades complexas em tempo demasiadamente curto. Se eu exijo que cumpra tarefas fora da jornada de trabalho. Suprimir documentos ou informações importantes para a realização do trabalho. Não permitir ao trabalhador que se submeta a treinamentos. Marcar reuniões sem avisar o empregado e cobrar sua ausência na frente dos colegas. E ridicularizar as convicções religiosas ou políticas do trabalhador. Quando eu estou praticando o assédio moral, né, se eu estou vivenciando o assédio moral, é uma situação em que o assediador, ele não vai atacar somente questões voltadas ao trabalho da pessoa, mas ele vai atacar também questões voltadas à família, ao social, ao particular de cada um. Então, assim, é uma situação em que o assediador, ele vai atacar todas as frentes daquele trabalhador. Ele vai circular aquele trabalhador de situações vexatórias, de situações ruins, de situações que vão fazer com que ele fique cada vez pior, tá? Para as próximas décadas, o prognóstico da Organização Internacional do Trabalho é sombrio. Predominarão depressões, angústias e outros danos psíquicos relacionados com as novas políticas de gestão na organização do trabalho, desafiando a mobilização da sociedade e a adoção de medidas concretas, especialmente visando a prevenção de problemas e a reversão dessas expectativas. O assédio moral, muitas vezes, é praticado de forma dissimulada, por meio de atitudes dificilmente identificadas no início, com a intenção de baixar a autoestima e desestabilizar emocionalmente e profissionalmente a vítima. No entanto, ele atinge proporções que levam ao desequilíbrio no local de trabalho, a prejuízos para a empresa ou órgão e ameaçam a dignidade e a saúde do trabalhador, tá? O basta a humilhação depende também da informação, organização e mobilização dos trabalhadores. Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista diária possível na medida em que haja vigilância constante, objetivando condições de trabalho dignas, baseadas no respeito ao outro como legítimo outro, no incentivo à criatividade e na cooperação. Se você é testemunha de cenas de humilhação no trabalho, supere seu medo, seja solidário com seu colega. Você poderá ser a próxima vítima. E nessa hora, o apoio dos seus colegas também será precioso. Não esqueça que o medo reforça o poder do agressor. Então, a única maneira da gente combater o assédio moral é denunciando, é falando, é dando um basta à humilhação, né? E isso é muito importante de ser feito. É muito importante a gente ter essa consciência, né? O porquê falar de assédio moral no trabalho? Por que a gente precisa falar sobre isso? A gente precisa falar sobre isso para que a gente consiga identificar. Uma vez que a gente consegue identificar, a gente consegue tratar, a gente consegue cuidar, a gente consegue olhar para isso com um outro olhar dentro da organização, tá? Então, a gente precisa entender de assédio moral. A gente precisa saber o que é assédio moral. A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente para que a gente possa cuidar não só do outro, mas da gente mesmo, para que a gente possa ter uma posição empoderada, uma posição
melhor diante disso. Se eu estou vivendo isso, eu sei, eu reconheço que eu estou vivendo isso. E eu consigo me posicionar diante disso de uma outra forma, tá? Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento sobre o assédio moral, para que a gente possa dar esse basta à humilhação que acontece, tá? Vem sendo observado casos de alcoolismo, anorexia, transtornos, síndrome do pânico, pessoas com medo de ir trabalhar, síndrome de burnout ou da exaustão, caracterizada pelo desgaste físico e emocional associado ao trabalho profissional, que acomete principalmente aqueles que trabalham em contato direto com pessoas expostos ao estresse crônico. As reações variam de mulheres para homens e devem ser consideradas doenças do trabalho. Então, segundo a psicanalista Marie France, no livro Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano, ela fala que quanto mais a vítima vive a situação de assédio moral, as doenças deixam de ser de caráter psicológico e passam a ser fisiológico, sendo necessário não somente o afastamento do trabalho, como o tratamento médico com utilização de medicamentos. Ela revela que o assédio moral deixará algum tipo de sequela, seja psicológica, psicossomática ou fisiológica, sendo seu tratamento de baixa eficácia, uma vez que os médicos consultados podem tratar do sintoma e podem não verificar a causa dele. Então, a gente precisa conseguir identificar, porque muitas das doenças que se tem visto hoje em dia por conta do assédio moral, elas não são só doenças psicológicas, são doenças psicossomáticas, são doenças físicas, e que muitas vezes a gente fica no tratamento só dos sintomas dessas doenças, sem entender profundamente o que é que está acontecendo por trás dela, que pode ser um caso de assédio moral, tá? Aí eu trouxe para vocês esse vídeo. Deixa eu compartilhar aqui. As necessidades da sociedade são muitas e são urgentes. Estão conseguindo ver? Tá tranquilo? Sim. O serviço público precisa de pessoas qualificadas que entendam os seus direitos e os deveres de fazer parte de uma equipe. Como em qualquer grupo de pessoas, divergências acontecem, mas elas não devem se tornar conflitos e muito menos assédio moral. O assédio moral é uma conduta abusiva que ocorre por meio de palavras, gestos e atitudes que se repetem de forma prolongada. Um evento isolado pode provocar um dano moral, mas não é assédio. O assédio moral atinge a dignidade, a integridade física ou psíquica da vítima e tem sua autoestima abalada, tornando-se uma pessoa desmotivada. O assédio reduz produtividade, provoca mais erros e degrada o ambiente de trabalho, gerando rotatividade, absenteísmo e licenças médicas frequentes. São exemplos de condutas de assédio moral: contestar e criticar com frequência uma pessoa, sobrecarregar uma pessoa específica ou deixá-la no ócio, com o objetivo de criar a sensação de incompetência e inutilidade. Ignorar de propósito a presença de uma pessoa, divulgar boatos ofensivos, dirigir-se à pessoa aos gritos, ou ainda ameaçar a sua integridade física. O assédio moral não acontece apenas de chefe para subordinado. Agentes no mesmo nível, ou até em posição inferior, podem ser acusados de assédio moral. Se você é vítima de assédio moral, denuncie o assediador à ouvidoria ou à unidade correcional do seu órgão. Reúna provas das situações de assédio
Caso aconteçam diante de outras pessoas, registre data e o nome das testemunhas. Tudo isso contribui para uma apuração mais eficaz. Assédio moral é sério e pode provocar a expulsão da carreira pública. Para mais informações, acesse gov.br/CGU. Aí, eu queria perguntar para vocês, né, ouvir um pouquinho de vocês agora, se fica alguma dúvida relacionada ao assédio moral, alguma questão relacionada ao assédio moral que não ficou clara ou que vocês gostariam de colocar. Vou só habilitar o microfone. Nesse caso, acho que deve ter que abrir os microfones, né, Aline, para as pessoas. Isso. Já estão habilitados, pessoal. Quem desejar falar diretamente com a palestrante, só peço que levante a mão aqui pelo menu para eu conseguir administrar aqui quem entrou primeiro, né? Acho que é a Iris, né? Isso. Pode abrir o microfone, Iris. Eu acho que a Maria Elisa trouxe um enfoque que o doutor Ney estava até falando, né, de diferenciar mesmo o que é o assédio, né? E eu só queria falar que eu acho importante destacar que o assédio ele é caracterizado pela frequência, né? Frequência daquilo que está acontecendo, né? Diferente de um dano, né, que é uma coisa que pode acontecer eventualmente. Então, a Maria Elisa trouxe isso também no vídeo, né? Falou, só queria destacar isso. É isso, eu agradeço a Maria Elisa, está muito boa a palestra. Cristiane, pode abrir o microfone. Eu estou bem participativa nessas palestras, é um tema que muito me interessa, eu trabalho na área de saúde, né? Além de já ter vivido muitas dessas atitudes, né? Eu vejo no meu local de trabalho com alguma frequência. E é bem complicado, né? A gente estava até aqui comentando no chat essa questão do agressor ter as testemunhas e da gente ficar com essa dificuldade, né, de provar. Ontem na palestra foi até dito, até o doutor Ney ressaltou, né, que pode-se denunciar anonimamente ou pode-se dizer da atitude, porque às vezes a gente fala da atitude do assediador ali naquele ambiente da comissão, e aí vem um outro servidor e fala também, e a gente nem sabe, né, que o outro servidor falou. E aí a gente vai juntando pessoas que vão denunciar, né, esse tipo de atitude e vai acabar se configurando o assédio. Porque o que eu percebo lógico, a gente está caminhando por um momento de que fica mais fácil falar sobre isso. Mas o que eu percebo na nossa instituição, que é uma instituição pública extremamente conservadora, é que isso existe de várias formas, às vezes velada, mas às vezes descarada, só que é tido pelos colegas como uma atitude normal. Então, a gente fica com medo, né, de falar, porque vem aquele sentimento, né, se falou aqui nas palestras sobre individualizar o problema da pessoa, às vezes o problema é da pessoa e a pessoa acha, tem convicção de que o problema é dela, de que ela não está bem, de que ela está deprimido, né, que ela está com problema na casa e isso está refletindo no trabalho. Só que às vezes não, às vezes tem ali um fator do assediador que faz você pensar isso e acaba que você fica confuso, né? Você não sabe se é aquilo que está acontecendo com você e está te
te dando, como você falou, né, repercute no seu convívio familiar, às vezes, né, na sua relação afetiva, ou se é o contrário. Então, fica tudo muito confuso. E mesmo a pessoa fazendo terapia, às vezes a pessoa faz um tratamento psiquiátrico, mesmo assim fica difícil de entender. E aí, juntando tudo, né, você tem que ter a coragem de ser lá o primeiro que vai falar, o primeiro, assim, que eu não sei se outras pessoas já falaram sobre aquele comportamento do agressor. Então, eu acabo tendo que ter a coragem de ser o primeiro a falar, o primeiro a colocar a cara a tapa, como a gente fala. Às vezes a gente vai ser realmente rechaçado, porque vai falar, poxa, mas a pessoa é assim, mas eu conheço a pessoa há não sei quantos anos, a pessoa sempre teve esses problemas, ou a pessoa sempre foi deprimida, né? Fica muito difícil, muito difícil. E para a gente, assim, que é gestor, eu faço gestão de uma pequena equipe, uma pequena grande equipe, que minha equipe é maravilhosa, mas para a gente que é gestor também abrir os olhos para certos tipos de reações que a gente tem, que a gente repete padrões, né? Da própria instituição, às vezes padrões de outras gestões que você passou e que você teve problema, né? E aí a gente repete, às vezes, sem perceber. Então, como é importante estar falando disso e como fazer, né, para a gente tomar mais coragem para falar, como a gente fazer para a gente estimular no grupo essa atitude de falar sobre o assunto, ainda que não seja no nível de denúncia, mas de falar sobre o assunto, né? De ter o espaço para falar sobre alguma coisa e encorajar, né, outras pessoas a falarem também. Porque o que é assédio para mim, de repente, não é para o outro, né? Eu não sei como que a pessoa lida com essas atitudes. A gente sabe aí, você escreveu várias, e a gente até estava comentando aqui no chat que várias pessoas já viveram isso. Mas, às vezes, não é para outra pessoa. Então, é muito difícil, assim. Eu queria falar mais sobre isso, né? Falar mais sobre como a gente faz, o que a gente faz. Está na hora de dar um basta. Está na hora de dizer, que nem ontem o doutor falou, só o sim é sim, entendeu? Então, está na hora de fazer alguma coisa. E não ficar só, ai, que triste, nossa, eu tenho um problema. É bem difícil. Eu acho que é justamente isso que você colocou. A gente precisa falar, para que isso vai ficando cada vez mais claro. Os limites do assédio moral são difíceis mesmo da gente conseguir, às vezes, identificar, às vezes, saber o que é que está acontecendo, será que eu falo, será que eu não falo, será que eu vou ser repreendido ou não vou ser repreendido, né? Vou sofrer algum tipo de represália dentro da minha organização, porque se é uma organização que está adoecida, né, pode ser que isso aconteça de fato. Então, assim, a gente precisa estar falando sobre o assédio moral para que isso vá ficando cada vez mais claro para as pessoas, né? Eu vi que ali no chat perguntaram qual que é o limite, né? Saber se é assédio moral, se não é assédio moral, o que é, o que não é. As pessoas falam que é muito mimimi, né? Eu vi ali uma pergunta mais ou menos sobre isso. Se você está desconfortável com a situação, é assédio moral. Isso vai muito de cada um. Então, se você está vivenciando uma situação e essa situação está te causando certo constrangimento, certa situação que não está sendo bacana para você, é assédio moral. Então, assim, o limite você que coloca. Se você não está confortável, é assédio moral, tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E aí, teve uma pergunta que eu vi também, que estavam falando sobre o tempo, né, para poder denunciar. Eu não posso estar errada, mas até onde eu sei
do conhecimento que eu tenho, se a pessoa não tem mais vínculo com a instituição, ela tem um período de até 2 anos para poder entrar com isso. Quem for advogado vai saber dizer isso melhor do que eu. E se ela está na instituição, ela tem até 5 anos para poder entrar com essa questão do assédio moral, tá? Pela informação que eu tenho é isso, mas eu não sei ao certo se é bem isso mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Tem uma aqui a Fabiana Pereira, ela fez várias colocações, mas em termos de pergunta, tem uma que ela colocou que às vezes que é um momento de humilhação com uma pessoa se já é assédio. Não, o assédio, ele é caracterizado como uma situação frequente, tá? Então, assim, às vezes eu tenho uma situação vexatória, uma situação, um momento de humilhação, ele é um momento de humilhação, mas ele não é caracterizado com assédio. É como a Iris falou, o assédio, ele é caracterizado pela frequência. Então, assim, isso tem que acontecer várias vezes para ser caracterizado como assédio, tá? Bom, aí o pessoal tá colocando algumas coisas. Dúvidas mesmo, seria isso que você acabou já aí vendo aqui o chat, e o resto são mais colocações. Assim, sobre o tema. Bom, se não tem mais dúvidas sobre o assédio moral, a gente vai entrar numa outra questão, que é o assédio sexual. Elisa, antes de entrar, só para aproveitar que a Alcilene pergunta, quando a pessoa busca comissão, primeiro é colocado em sigilo o nome da pessoa que buscou ajuda? Se a pessoa pede o sigilo, sim. Tá? Quando você faz uma denúncia de assédio, você pode fazer uma denúncia aberta ou você pode fazer uma denúncia sigilosa, tá? Vai ser feita a investigação sobre a questão do assédio, mas você pode fazer uma denúncia anônima, não tem problema nenhum, tá? Só talvez para complementar, as nossas comissões, né, você está aqui, que é da Comissão de São Paulo, né? A gente está trabalhando com os dois sistemas. Se for sigiloso, a gente tem uma limitação grande até onde a gente pode ir, porque tem que abrir uma investigação sobre isso. Agora, se a pessoa vem pública, né? Então a pessoa fala, olha, eu, Gustavo, estou sofrendo assédio em tal instituição. A comissão se reúne para falar com o assediado. Então, existe um trabalho diferenciado daí. E é claro que esse nome da pessoa está dando eco o que eu falo, não sei se... Não, tá dando para ouvir normal. Tá dando, então tá bom. E daí, se a pessoa vem e fala o nome, a comissão atua com a pessoa e tenta atuar também com o assediador. Mas a gente consegue aprofundar melhor daí essa investigação, né? Existe um papel diferente. Então, claro, você pode vir não querer que seu nome seja revelado, e ele não vai ser revelado nem para a própria comissão, ou você pode vir e ele vai ser revelado só para a comissão, né? E esse processo daí é tratado daí com o sigilo dentro da comissão. Mas daí os integrantes da comissão vão saber quem está fazendo a denúncia. Você quer complementar com mais alguma coisa, eventualmente, que eu esqueci aí? Na verdade, é isso. A gente, nas comissões, a gente tem, aqui na Justiça Federal de São Paulo, tem um canal na internet que você pode fazer a denúncia, ele vai cair diretamente no e-mail nosso. Ela pode ser uma denúncia identificada, ou ela pode ser uma denúncia anônima. Agora, se ela for anônima, a gente precisa o nome da lotação onde você está, porque senão a gente também não tem como atender daí a pessoa. Daí a comissão, ela marca um horário, ela vai fazer um atendimento, esse atendimento, obviamente, é sigiloso em qualquer uma das situações. Ali a gente vai explicar o que é o papel da comissão, e inclusive dar andamento a uma denúncia, é perguntado isso à pessoa que denunciou,
porque se ela não quiser que seja dado um andamento, a gente vai colher aquele depoimento dela, né? A gente registra isso, tudo isso é registrado, tudo isso é guardado de uma forma sigilosa, não é passado para ninguém, ninguém sabe, a menos que, claro, que a pessoa queira que isso chegue até uma denúncia formal, e daí a gente também pode fazer dessa forma, tanto o assédio sexual quanto o assédio moral. Beleza. Mato Grosso do Sul tem um site também, né? Para fazer as denúncias. Obrigado, Juscelino. Bem lembrado, viu? Tá, tem que avisar, né? O caminho é esse. Beleza. Eu tô com algumas. Peraí, eu vou fechar o seu áudio, tá com eco aqui para mim. Isso. Eu tô tanto com pergunta no chat, quanto com duas pessoas com as mãos levantadas para fazer pergunta. Só que eu tô preocupada com o tempo, por isso eu pergunto se é melhor a gente deixar para o final, ou se já continuamos aqui no momento de perguntas para esclarecer, ou se faz a explanação e a gente faz ao final essa. Vou terminar a explanação sobre assédio sexual, aí a gente faz as perguntas todas no final. Tem mais uma interaçãozinha no final para a gente poder fazer. Tá ótimo, então, pessoal. Então, eu peço só que aguardem o término da explanação, e aí eu abro novamente, tudo bem? Pessoal, o assédio sexual, ele é mais fácil de ser identificado do que o assédio moral, né? O que é? Qual que é o conceito? Qual que é o conceito do assédio sexual? É pedido de favores sexuais pelo superior hierárquico, com promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação, e ou ameaças, ou atitudes concretas de represália no caso de recusa, como a perda de emprego ou benefícios, tá? Trata-se de uma coerção sexual, normalmente exercida por uma pessoa que no trabalho, na escola ou em qualquer outra organização ocupa cargo hierarquicamente superior e impõe a seus subordinados favores sexuais em troca de favores ou promoções. A Comissão de Direitos e Liberdades Individuais do Congresso Nacional assim definiu o assédio sexual. Ele consiste num ato de insinuação sexual que atinge o bem-estar de uma mulher ou de um homem, ou que constitui um risco para sua permanência no emprego. Ele pode assumir a forma de insinuações persistentes, tanto verbais quanto gestuais. O crime de assédio sexual foi introduzido na legislação, e ela é definida como constranger alguém no intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. A gente tem a pena de 1 a 2 anos, né? Ajuizar uma ação na justiça não é fácil, é desgastante para os envolvidos e difícil de colher provas ou fortes indícios. Mas por mais que seja difícil, a gente nunca pode não fazer ou desistir. É sempre bom levar adiante, né? Isso vai ser, a longo prazo, vai ser satisfatório para a pessoa que sofreu aquele assédio. Ela conseguir ter um fechamento. Ai, perdão. Ela conseguir ter um fechamento daquela situação que ela vivenciou no trabalho, tá? Efeitos do assédio na vítima. A vítima de assédio sexual poderá ter graves problemas de saúde provocados por distúrbios psicossomáticos de difícil tratamento, como depressão, ansiedade, estresse, perda de autoestima, absenteísmo e, fatalmente, o desinteresse pelo trabalho, tornando-se um profissional de baixa produtividade. O estado psicológico de todas as vítimas é o mesmo. Muita culpa por considerar que, de alguma forma, elas foram as provocadoras do assédio, baixa autoestima, problemas de relacionamento em geral e muita dificuldade de manter um relacionamento amoroso, desconfiança de tudo, isolamento, depressão e até tendências suicidas, tá? O assédio sexual é muito grave. E eu trouxe para vocês também um vídeo que fala sobre
o assédio As sexual. informações, busque a ouvidoria e o programa de integridade de seu órgão ou o site da CGU. O agente público tem a importante função de promover e prestar os serviços que os cidadãos precisam. Para desempenhar o seu papel, deve contar com um ambiente de trabalho saudável e seguro. Um dos atos que mais deteriora essa condição é o assédio sexual, que são atos, insinuações, contatos físicos, convites impertinentes e outros, destinados a homens ou mulheres. Que se coloquem como condição para manter emprego ou influenciar em promoções, prejudiquem o rendimento profissional, humilhem, insultem ou intimidem a vítima, inclusive com ameaças em caso de denúncias. A recorrência é uma característica do assédio sexual, mas, dependendo do caso, um único ato pode configurar assédio sexual. O assédio sexual pode ocorrer por meio de chantagem, quando se exige uma conduta sexual em troca de benefícios ou para evitar prejuízos à carreira do agente, e por meio da intimidação, quando ocorrem provocações sexuais que prejudicam as atividades ou criam situações ofensivas, intimidadoras ou humilhantes no ambiente de trabalho. O assédio sexual pode causar problemas na saúde física e mental da vítima. Depressão, isolamento, medo, insegurança estão entre eles. Nos casos mais graves, pensamentos suicidas e mesmo tentativas de suicídio podem ocorrer. Combater o assédio sexual é uma ação urgente. As vítimas devem se sentir empoderadas para não aceitar essas situações e se sentirem seguras e ter meios de denunciar o assediador às unidades competentes de seu órgão. O assédio sexual é crime e improbidade administrativa. O assediador deve ser expulso da carreira pública. Não se cale. Denuncie e ajude o Estado a fazer do seu local de trabalho um lugar harmonioso e saudável. Para mais informações, busque a ouvidoria e o programa. E aí, eu pergunto para vocês: seria o assédio sexual uma cantada? O que vocês me dizem? Pessoal, habilitem os microfones. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente? Eu acho que depende de quem está patrulhada, da forma como ela é feita, do lugar. Uhum. Para mim é. Eu também acho. Então vamos lá. Aqui no chat o pessoal tá falando depende, sim. Uhum. Se a pessoa se sentir constrangida. Exatamente. A diferença está no consentimento. A cantada, ela é uma proposta habilidosa, né? Visando convencer o outro. Utiliza-se de rodeios, floreios, elogios, promessas, sugestões, para que o outro concorde com o relacionamento amoroso. Existe aí uma intencionalidade em buscar a cumplicidade, diferentemente do assédio. A cantada é do signo da sedução e o assédio da ordem autoritária, perversa. A primeira promete um acréscimo, a vivência de uma experiência luminosa. O segundo promete um castigo, se não for atendido em suas investidas. A diferença está no consentimento. Se a pessoa está sendo cantada e ela está ali, tá percebendo que ela tá sendo cantada, tá achando engraçadinho, tá gostando, tá ali naquele movimento bacana, né, de início de relacionamento, ok, isso é consentido. Então, isso é uma situação ok. Agora, se eu recebo uma cantada e eu não consinto com essa cantada, eu não acredito que eu não quero isso para minha vida, aí a gente pode configurar como um assédio, tá? Então tem essa diferença. A diferença, ela tá no consentimento. E é importante a gente ter isso em mente, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né?
Você foi contratado com o gerente geral de uma empresa e o dono dessa empresa quer evitar problemas referentes a assédio moral e sexual. Você sabe que as organizações são intrinsecamente espaços de comportamento controlado e é do seu absoluto interesse coibir atitudes que possam prejudicar o seu rendimento e a sua imagem. Que medida você acha que poderia implementar como prevenção de assédio moral e sexual na empresa? O que vocês me dizem? O que a gente poderia pensar como forma de prevenir o assédio moral e sexual? Quem poderia falar alguma coisa? Será que a Será que criação a das criação das comissões comissões já não é já não é uma comissão? comissão? Levando aqui. Levando A aqui. criação da Criação da comissão, comissão, e aí e a aí a gente gente fez as fez rodas as de rodas de conversa. conversa. Eu achei as Eu rodas achei de as rodas de conversa um ambiente conversa muito produtivo, tanto para assédio moral, quanto para assédio sexual. Tá sem som, doutor. Eu te mutei, porque tá dando eco. Acho que tá no de todo mundo, quase, né? Tá dando eco. É. Mas é só habilitar, eu só fechei, é que eu não consigo abrir por aqui. Tá. Acho que todo mundo falou um pouco, né? Informação, educação, né? Nós somos uma instituição que existe há tanto tempo. Eu acho que sempre é tempo de você fazer um trabalho, e acho que é isso que agora, né, o conselho, por meio do conselho, a gente está fazendo, existem as 3 comissões, os 3 órgãos, e o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho. Primeiro que é um trabalho constante, porque é uma mudança de cultura, é um trabalho de educação, é um trabalho multidisciplinar. A gente falou aqui da área da saúde, que é importante, da área de gestão de pessoas, que é importante, todas as áreas, das áreas de capacitação, na formação desses gestores, da própria instituição, né, quando a gente diz que vem de cima, então, cada vez que um juiz tem a oportunidade de indicar um diretor, que características ele deveria considerar, a gente precisa trabalhar esse tipo de coisa, só o conhecimento técnico é importante, e as habilidades socioemocionais, que hoje se fala tanto, quanto é importante isso no dia a dia do trabalho, né? Porque a competência técnica é extremamente importante, mas ela é aprendida, você consegue aprender. O mais difícil é a gente desenvolver as habilidades socioemocionais para a gente trabalhar, porque a gente trabalha com um grupo de pessoas. Mais alguém? Olha, a Ornella, ela tá levantada já faz um Eu tempo. vejo Ornella, que a eu não sei se gente, você já quer conversando a falar. respeito do assunto, a gente vai criando confiança, né? Confiança nos profissionais e nas comissões. E a gente tem notado uma procura maior, né, para tratar dessas questões. Então, esses eventos, né, quanto mais recorrentes forem, a gente consegue que os servidores acreditem, né, confiança nos profissionais e percam o medo, né? O medo, ele foi falado aqui muitas vezes, então a gente precisa perder o medo para poder falar, para a gente poder mudar essa situação, né? Já que ocorre dentro da instituição, a gente precisa perder o medo para falar e para mudar isso, né? E para a gente conseguir tratar o foco desses, né, dos causadores desses problemas, desses danos que afetam a todos, né? É isso. Com certeza, é isso mesmo. Tem mais alguém que eu não consigo ver o chat daqui, como eu tô com a tela aberta? Alguém comentou alguma coisa ou a gente pode seguir? Vai fazer a sua apresentação? Pode abrir o microfone.
Posso fazer um comentário? Claro. Primeiro, essa pergunta que você fez agora há pouco, sobre que medidas, né, que a gente poderia adotar, e ontem na palestra me fez lembrar uma conversa que eu tive um tempo atrás com uma das minhas irmãs. Ela trabalha em Brasília, no Instituto Federal, e aí, uma ocasião, ela foi promovida, assumiu um cargo de chefia, e aí, numa conversa entre nós, ela uma vez falou para mim: "Ornella, eu só trabalho com a minha porta aberta, porque dessa forma eu me protejo também de alguma situação, né, de alguém mal intencionado, enfim, e também dou mais segurança para as 2 partes, né, tanto para mim quanto para aquele outro que está vindo falar comigo". Então, acho que é interessante ter esse pensamento também da gente ter, as nossas atividades aqui sempre de portas abertas, né, para permitir aliás, permitir não, para coibir esse tipo de situação, né, que geralmente acontece de portas fechadas, né. Mas eu tô com 2 dúvidas, um pouco que eu fiquei de ontem, mas de hoje mesmo, assim, eu entendi que tem que haver a habitualidade, né, a frequência para caracterizar o assédio moral. Mas pelo que eu entendi, para o assédio sexual não é preciso essa habitualidade, pode ser um evento, isolado, pontual, desde que tenha, né, as características ali, mas que não requer essa habitualidade. E a minha outra dúvida também é, quando a gente tratando de assédio moral e falando justamente dessa habitualidade, se a gente pode então considerar que a pessoa, o assediador, não necessariamente ele fez comigo várias vezes, mas ele pode ter feito uma vez comigo, uma vez com um colega, uma vez com outro colega. É isso mesmo? Então, essa habitualidade do assédio moral não necessariamente tem que ter ocorrido comigo, mas pode ter ocorrido com a equipe. Eu até vi uma pergunta aqui no chat da Luciana, se eu não me engano, que foi mais ou menos até nesse sentido também. É isso. O assédio sexual, ele pode ser caracterizado com um ato somente, né, como você colocou, e o assédio moral não, ele precisa ter essa frequência, né, precisa ter essa frequência mesmo, né. O assediador, ele pode realizar, para você poder denunciar e dizer que você está sofrendo assédio moral, você precisa ter sofrido mais de uma vez, você precisa ter tido essa frequência com você, tá? Agora, se você vai fazer uma denúncia de um assediador que ele fez uma vez com você, uma vez com outro, uma vez com outro, outra vez com outro, você precisa que todo mundo faça essa denúncia, né? Para que isso caracterize uma situação de assédio. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de ter várias pessoas denunciando o assediador. Então, por isso, da frequência com você, para que você saiba, para que você entenda que aconteceu com você e você está denunciando um fato que aconteceu com você. Tá? Mais alguém? Ou podemos seguir? Eu trouxe para vocês um quiz para a gente poder fazer, já que a gente tá falando de assédio moral e assédio sexual, né? Então vou perguntar para vocês, considerando os nossos estudos, né, aquilo que a gente trabalhou, e diante de uma situação hipotética de que a mão está dizendo o seguinte: você é mole, frouxo, se você não tem capacidade para trabalhar, então por que não fica em casa? Vá lavar uma roupa. Que espécie de assédio essa prática representa? É assédio moral ou assédio sexual? O que é que vocês me dizem? Moral, né? Assédio moral. Exatamente. Considerando aquilo que a gente conversou hoje, por qual motivo tal imagem pode representar um assédio sexual? Porque ela está rejeitando ele ou porque ele está olhando nos olhos dela? Por que que isso pode ser caracterizado como um assédio sexual?
Porque ela está rejeitando, né? Ela está rejeitando, né? Então, toda vez que eu estou numa situação em que eu rejeito, né, que eu não estou confortável com isso, eu caracterizo como assédio sexual, tá? A prática de cronometrar o tempo das tarefas configura assédio moral ou assédio sexual? Pessoal no chat está falando moral. Moral. Exatamente, configura assédio moral. Considerando que o homem de regata representa a figura de um investidor e o homem que está de terno representa a figura do capitão do time, do cap do time, sendo que este último está realizando um ato de humilhação para o primeiro. Diante de tal situação, estamos diante de que tipo de assédio? Horizontal, descendente ou vertical, descendente? Vertical, descendente. Exatamente. É um tipo de assédio vertical de cima para baixo, tá? E a última pergunta. Considerando que o boneco verde está dizendo para o boneco azul o seguinte: você me enganou com seu currículo, não sabe fazer metade do que colocou no papel. Essa frase representa uma prática de assédio moral ou assédio sexual? Moral. Assédio moral também. E era isso, gente, que eu trouxe para vocês. Viu? Maria Elisa, eu queria que voltasse um pouquinho no anterior. Nessa? Isso. Tá dando eco. Não, eu tô te ouvindo Tá. normal. Pra mim, Acho que é o microfone da Maria Elisa, que não, ela tem que fechar, tá com caixa de som. Isso. Então, esse tipo de comunicação, ele pode ser melhorado com a comunicação não violenta. A técnica da comunicação não violenta. Ali diz, você me enganou com seu currículo, não sabe fazer metade do que colocou no papel. A técnica de comunicação violenta é um dos focos que a gente vai abordar, que a comissão quer dar. Também vai ter rodas de conversa sobre esse assunto. Então, mesmo que você não participe ou não tenha no seu órgão, é importante estudar esse assunto, porque ele minimiza essas situações. Tá? Porque muitas vezes o gestor, ele tem que cobrar prazo, muitas vezes não, ele tem que, né? Ele tem que comunicar uma coisa desagradável, que não cumpriu a meta, mas tem formas de falar isso, que não seja violento e que aí seja assertivo. Na psicologia, a gente fala de assertividade, que é você falar o que você tem que falar sem ofender a pessoa, a dignidade da pessoa, e atingir o objetivo. E uma das formas, uma técnica simples, é a da comunicação não violenta. Mas tem outras também. É só um ponto de partida isso. É isso que eu queria falar. Mas é isso mesmo. Existem formas a gente colocar aquilo que a gente precisa colocar para o outro, né? Formas que são melhores do que outras formas, né, de exigir do outro aquilo que precisa ser exigido, né? Mais alguma pergunta? Magalhães, ela me pergunta se toda empresa pública é obrigatória, se em toda empresa pública é obrigatória ter a comissão de assédio moral e sexual. Normalmente se tem. Agora, se tem uma obrigatoriedade em relação a isso, eu não saberia dizer para vocês. No Poder Judiciário, ela veio pela Resolução 351, né? Uma resolução do ano passado, ano retrasado, daí foi essa resolução que determinou a criação das comissões. Até então, a gente não tinha aí essa obrigatoriedade. Então,
Pelo menos para o judiciário é essa. Daí, como é empresa pública, o sentido fica muito amplo, né? Daí a gente tem Caixa Econômica, Banco do Brasil e tal. Aí eu já não sei dizer se para os outros institutos, tem os institutos federais, né? Não sei dizer se para essas outras, os Tem outros essa entes também tem obrigatoriedade. obrigatoriedade, exatamente. Aqui ficaram algumas questões sobre o prazo da denúncia, então tivemos diversas pessoas colocando, mas eu vou comentar o da Nair, que acho que já embarca todos, que ela coloca que sofreu assédio em 2017 e agora está se aposentando. Se poderia denunciar até 2 anos após a aposentadoria. Mas, na verdade, não, parece que não ficou muito clara a questão dos prazos mesmo, se ele segue os prazos trabalhistas, né? Então, acho que uma passar novamente sobre o tema. A gente precisaria ver. A informação que eu tenho é que durante o nosso o trabalho, né, eu tenho até 5 anos durante o meu contrato de trabalho para poder fazer a denúncia. E eu tenho o limite de 2 anos após o término da relação de emprego, né, para denunciar assédio moral. Eu entendo que é dessa forma, mas eu não sei se é isso mesmo, que não sei se são essas as datas mesmo, mas a informação que eu tenho é que é isso. Isso. O outro até, tentando auxiliar aqui, o doutor Renato falou sobre isso. O doutor Renato é juiz do trabalho, então o que que acontece? Ele trata dos vínculos trabalhistas, né? Nós, aqui da Justiça Federal, nós somos estatutários, né? Então, daí o doutor Renato não tem competência para julgar os vínculos estatutários. Quem acaba julgando os vínculos estatutários são do próprio juiz. É o próprio juiz federal. Daí, no caso, se for vínculo estatutário federal, né, trabalhista ou da Justiça Federal ou eleitoral, seríamos nós, os juízes federais. Se for da Justiça Estadual, daí possivelmente vai ser a Justiça Estadual, Polícia Militar e tudo mais. O que daí ele falou, que é exatamente o que a doutora Maria Elisa falou, né? Nos vínculos trabalhistas, encerrado o contrato de trabalhos, tem-se 2 anos para entrar com a reclamatória trabalhista. Então, eventualmente, se a pessoa é do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, né, que a gente estaria dentro das empresas, Sociedade de Economia Mista, empresa pública, 2 anos depois de encerrado o vínculo, ele pode questionar problemas trabalhistas 5 anos para trás. Então, se ele juizou depois de 2 anos, ele tem 5 anos para trás que ele pode questionar. Nas regras estatutárias, nós somos vinculados a 9784, aqui, se não me engano, que é a lei do procedimento administrativo. E daí também nós teríamos 5 anos para trás para tratar desse tema, que seriam as demandas eventualmente. Então, quem fez a pergunta, ali eu esqueci o nome, e 2017, a gente já está em 2023, talvez já esteja prescrito, porque já decorreu os 5 anos. Então, apesar de você ainda estar trabalhando e não ter encerrado o seu vínculo, talvez, e aqui faço essa ressalva de que sempre é bom estudar, então eu preciso relembrar isso com mais frequência, mas talvez já esteja prescrito essa situação, porque já decorreu 5 anos do ato, então já teria prescrevido, apesar de você ainda estar no vínculo de emprego, né? Eu acredito que seja isso mesmo. Mas foi colocado uma questão no chat que eu acho importante, que é a gente sempre levar para frente. Mesmo que esteja prescrito, se é importante para você realizar a denúncia, faça. Também Leve para acho. frente, tá? Porque isso vai te dar um fechamento, vai te dar uma situação que vai te ajudar a seguir em frente de tudo isso que você viveu e de tudo isso que você passou. Então, eu acredito que a gente leva para frente mesmo. Porque a própria situação do assédio, às vezes você demora para perceber que você passa uma situação de assédio. Eu atendi uma situação assim, a pessoa ela só tomou consciência quando ela leu nossa cartilha, quando ela foi buscar sobre o assunto, e a pessoa está muito tempo naquele local. Então, eu acho que vale a pena você buscar sua comissão, no caso, para relatar essa situação mesmo que tenha decorrido aí, que é desde 2017. Eu queria só colocar uma questão. Da nossa comissão,
a gente discutiu junto com a Comissão de São Paulo, né? A SEAMA, que é bem atuante, nossa comissão chamada CEPANS. A gente teve cuidado, né, depois de muito estudo, de colocar formas de denúncia. Então, isso já foi colocado aqui, né? Tem a denúncia sigilosa, que a pessoa pode fazer, que limita a gente na atuação, mas é uma forma de ter um Sim. registro da Fazer um situação, mapeamento. da gente ver, É. mapear, né? E a gente tem, eu queria destacar aqui a questão da escuta informal que a gente colocou na comissão da CEPANS. A gente está chamando assim. É uma escuta primeira, especializada, né? Que geralmente ou é com psicólogo ou acadêmico de psicologia do último ano, que a pessoa vai ali contar a sua situação, vai desabafar. Porque muitas vezes a pessoa não sabe organizar o pensamento porque ela já está mal. É. Né? E ela tem medo de denunciar, porque ela nem sabe se aquilo é assédio ou não. Então, essa primeira escuta, ela pode buscar com psicólogo ou na comissão, não sei como é que está organizada a Comissão de São Paulo do Tribunal, que vai ajudar ela a organizar o pensamento, se orientar, para depois ela decidir se ela vai formalizar ou não a denúncia. Porque pode ser que ela esclareça, que ela resolva com o superior, o outro superior, né, sem ser o imediato, ou se for um assédio vertical, pode ser que ela consiga resolver antes de uma situação mais drástica. E ali na orientação, desabafando, conversando, né, ela decida não formalizar. Ou pode ser que ela já está numa situação que ela precise formalizar e ela resolva por isso. E aí, quando Isso mesmo. formaliza, aí que vem a situação do desgaste, tudo, né? Porque ela vai ter que explanar o que está acontecendo, vai passar para um superior, para o diretor de foro, decidir uma situação conflituosa, né? Já é uma situação extrema já. Mas antes disso, a comissão já pode ajudar, né? A pessoa se orientar, se organizar. Então, dentro da Justiça Federal, da terceira região, a gente está com esse pensamento nas comissões, né? Eu não sei nos outros órgãos, acho que, tem muitos participantes que a gente convidou aqui de outros órgãos, né? Mas é importante, sempre tem um psicólogo no quadro, ou alguém da área de recursos humanos que você pode procurar, né, para orientar. Então, essa questão que eu queria pôr. Tá bom. Acho que tem alguém com a mão levantada. Ornella, pode abrir o microfone. Eu de novo. Não, eu queria só comentar sobre essa questão da denúncia e do registro, né? Eu não faço parte de nenhuma das comissões, né? Mas eu me lembrei de um episódio que também aconteceu comigo, uns anos atrás, mais de 10 anos atrás. Quem aqui de São Paulo conhece o bairro que chama Perdizes, né? Eu tinha ido, fui buscar minha mãe, que estava na casa da minha irmã, lá em Perdizes, e aí estava na rua, parada, em frente ao prédio, chegou um rapaz com um revólver, bateu no vidro do carro, levou tudo, fiquei fiquei sem nada, levou o carro e tudo que tinha dentro. E aí a gente, depois, né, de passado todo o susto, fui à delegacia para registrar um BO. E aí, conversando um pouco lá quando estava sendo atendida, eles comentaram que Perdizes é um dos bairros onde mais acontecem roubos, assim, né, assaltos de carro. E aí eles orientaram, né, que sempre que aconteça, mesmo que a gente ache que não é preciso, não só nessa situação, né, de carro, que envolva carro, mas eles alertaram, falando que é sempre muito importante a gente denunciar. E aí, estou tentando fazer um paralelo aqui com a nossa questão aqui, né, das denúncias, porque eu entendo que se a gente tem essa possibilidade, né, que foram criadas essas comissões, eu entendo que mesmo tendo prescrito, mesmo a pessoa estando prestes a se aposentar ou eventualmente até não sei como que as pessoas aqui estão lidando com os casos de já aposentados, mas eu penso que é importante fazer esse registro, essa denúncia, até para ações futuras que o órgão possa fazer, eventualmente, como foi falado agora há pouco, né, mapear, né, essas ocorrências. Então, ainda que não sejam processos levados até o fim, né, que haja alguma apuração e punição, enfim, mas que essas denúncias que
provavelmente podem acontecer em todo, né, todo o nosso órgão de todo o nosso estado aqui, fiquem registradas para que um eventual mapeamento possa gerar uma eventual ação de prevenção, né, de coibir esse tipo de atitude, né, e aí, como foi falado aqui pela Cíntia também, da gente ter confiança nessas comissões, né, confiança nesses profissionais que estão envolvidos nessas comissões, né, Juscelia, Iris, também lá de Mato Grosso do Sul falando, eu estou percebendo muita disposição, né, em prestar esse serviço para a gente, né, que é servidor, que é magistrado, que é gestor ou não. Então, eu acredito que a gente deve promover essa política, né, de incentivo à denúncia quando ocorrer, né? E aí, como foi falado por várias pessoas aqui no chat também, sugerir que se façam mais eventos como esses e focado para os gestores, né? Não sei se obrigatório, né? Não sei, alguma coisa assim, porque a gente sabe que todo mundo que está aqui participando hoje é porque está tocado por essa questão, né? De alguma forma está tocado e olhando para essa questão, mas a gente sabe que boa parte das pessoas que deveriam estar aqui não estão. Então, talvez pensar em alguma ação focada, direcionada e talvez até obrigatória, né? Não sei. É isso. Na verdade, a área de capacitação, ela tem que, até por uma determinação mesmo, ela tem que disponibilizar ações relacionadas ao tema, né? A obrigatoriedade, a gente não tem muito como fazer isso, né? O que a gente tem e que a gente pode ir trabalhando, e as áreas de capacitação podem fazer isso, é que todo gestor, obrigatoriamente, isso, né, a resolução determina que você tenha, eu acho que são 30 horas, no mínimo, de capacitação, né, nessa área de gestão de pessoas, né? Então, isso a gente pode ir trabalhando com esses recursos que a gente tem. E esse tipo de evento, ele é um evento para todo mundo, né? Todo mundo pode participar, mas nem todo mundo participa. Então, o trabalho de educação, de sensibilização, de uma mudança de cultura, ele tem esse caminho mesmo, um pouco mais demorado, vamos dizer assim. Mas é um caminho que a gente está seguindo e que a gente está tentando fazer, né? E todas as comissões, né, têm esse compromisso. Eu sempre converso com a Iris do que está fazendo, do que vai fazer, do que a gente pode fazer juntas, né? Porque a gente precisa divulgar também a nossa cartilha, a gente está conversando isso nas comissões. Então, é um trabalho, né, que a gente vai, assim, abrindo ele, né? E eu acredito nisso, eu acredito que a gente aprende, como a gente aprende por repetição, então a gente vai trabalhando, né? A gente tem o programa Vivamente, que nós participamos, é um programa de saúde mental da terceira região, a gente atua nesse programa também, então a gente tem várias frentes que nós estamos trabalhando, né? E a gente vai cavando esse espaço para a educação, né? Porque todos nós precisamos ser educados dentro dessa nova forma de trabalho, né? Isso já foi falado em várias comissões. A questão da violência é uma questão da história da humanidade. Nós fomos criados, a humanidade nasceu em cima disso, né? Então, quando a gente olha para isso, é óbvio que dentro de nós, né, isso faça parte. Mas como é que eu trabalho no dia a dia? Como é que eu lido com essas questões? Aqui no chat tem a Cristiane. Pode abrir o microfone. Só para complementar, né, o que a Ornella falou, nós trabalhamos juntas na área de saúde e é importante denunciar, e é importante que a gente seja multiplicador dessa ideia, porque as pessoas que estão aqui podem, de certa forma, encorajar, né, vou usar essa palavra de coragem,
de novo, encorajar outras pessoas que de repente não participaram ou não estão muito próximos do tema a fazer a denúncia, né? E isso, até acho que é a Luciana que colocou aqui, que a gente seja tratado igualmente, que todos igualmente são importantes para o trabalho. Então, que a gente ouça também um colega ou até um gestor. Já aconteceu comigo de um gestor vir, né, me perguntar se tinha sido a mais, né, se tinha naquela atitude sido a mais. E é importante isso. Eu sei que é o mundo ideal, né? A gente viver todo mundo em paz, mas é trabalho de formiguinha, né? A gente vai falando para um, vai falando para outro. Ah, eu denunciei, deu certo. Ah, eu denunciei, não deu certo. Mas outras pessoas denunciaram também, se encorajaram. E a gente vai indo. E que bom saber que hoje tem uma comissão que também está aprendendo. Eu acho que o doutor Ney falou outro dia isso, né? Que eles também estão novos nisso, também estão aprendendo como lidar com essas dificuldades, que são realidades muito diferentes para cada órgão e para cada pessoa. E a gente junto, né? Nós, servidores, os gestores, os responsáveis pela saúde ou pelas comissões, que a gente consiga mudar aí esse panorama, né, das relações de trabalho dentro da nossa instituição. É isso, muito obrigada, doutora, pela palestra e todos aí da comissão. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada por terem me escutado nessa manhã. E acho que era isso. Não sei se mais alguém tem alguma colocação. Aqui no chat tem várias coisas, mas eu vi que você está acompanhando, então temos elogios, temos aqui que ficou para trás, deixa eu ver aqui. Acho que a questão do assédio sexual, se tenha, se for só uma vez, acho que é a questão da frequência. Então, se for uma cantada, já não consenti na primeira vez, a Luciana pergunta. Não consenti por uma vez. Isso já pode ser considerado assédio sexual? Sim, pode. Porque acho que, pelo que eu entendi, o moral é que aí precisa da frequência, né? E no caso do sexual seria o desconforto já na primeira, né? Já na primeira vez, exatamente. E se é possível o assédio moral que não seja praticado no âmbito individual, mas no coletivo. Sim, é possível. É possível a gente ter assédio moral praticado no âmbito coletivo também, tá? Bom, é que ficaram muitas coisas, senão a gente também avança muito no tempo. Acho que alguém quer falar. Eu só queria falar um negocinho rapidinho. Desculpa, doutor Ney. Eu acho que é importante a gente destacar que conflito não é a mesma coisa que assédio, tá? Né? E conflito a gente sempre vai ter, em qualquer ambiente, trabalho, casa, né? E que é importante a gente tentar resolver, né? Por exemplo, uma situação, o gestor, ele também é uma pessoa como você, ele também pode ficar bravo, pode errar, né? E o assédio, eu acredito que é aquilo que você já não consegue mais resolver. Então, antes de chegar nessa situação, você tem que tentar ainda conversar, né? Olha, não gostei, ou essa situação me deixou assim, né? Por isso que é importante a comunicação, né? A gente trabalha na questão da comunicação. É só isso que eu queria colocar. Queria colocar também que a nossa comissão está desenvolvendo um projeto de rodas de conversa sobre comunicação não violenta. A princípio, a gente tem uma formatação de oferecer para equipes de trabalho, mas vou conversar com o doutor Ney, se a gente pode fazer uma palestra sobre isso, oferecer para todo mundo, né, para abranger mais pessoas. E é isso, agradeço a Maria Elisa por aceitar o convite, ela sempre aceita o convite assim, tá bom, quando? Ela nunca fala, nunca vi dela, aceita. E é sempre ótima a palestra dela, assim, que é bem interativa, ela sempre traz muita coisa interessante. Agradeço muito pela disposição, pela amizade também.
Então, muitos elogios aqui no chat, parabéns, tanto pela palestra quanto parabéns, né, pelo seu trabalho. Gente, eu sempre só participo, hoje eu vou fazer uma colocação também. Eu acho que a questão da denúncia, que a pessoa não tem que desistir mesmo, tem que tomar coragem. Acho que também quem está em torno tem que ter um pouco de empatia com aquele que sofre. Na última empresa que eu trabalhei, teve um gestor que ele praticava assédio moral e sexual. Eu não fui vítima dele, porque o tempo que eu cheguei lá no meu setor, ele passou pouco tempo, alguns meses, ele foi promovido, inclusive, e ele já tinha um cargo alto lá onde a gente estava, e ele foi para um cargo, nossa, muito mais alto que dali para o último, acho que era só ele virando presidente, e chegou nesse outro lugar que ele foi, nesse cargo super alto, e lá as pessoas não aceitaram o assédio dele. E aí o negócio foi descendo, descendo, descendo. Aí que eu fui saber que ele praticava, ainda perguntei, mas assédio de que tipo? Porque para mim ele tinha cara de que era assediador moral. E aí me falaram assim, de todos os tipos. Então, assim, não pode desistir ou acho que ficar com medo pela questão de cargo, porque uma hora essas pessoas caem. Então, a gente só tem que seguir em frente. Acho que acreditar na instituição também, né? Porque se não acredita, só ficar ali sofrendo sozinho também, aí a pessoa acaba ficando doente, né? Então, vão atrás e não se intimidem por conta de cargo, porque nada nessa vida aqui é para sempre, viu? Então, força, gente. E é isso, então aqui, Elisa, como você tem acesso ao chat, você viu que está aqui bombando, está aqui, foi um sucesso, parabéns pela apresentação, parabéns a todos os envolvidos de todas as comissões, muito obrigado também pela presença de todos aqui, que estão aqui abrindo seus corações, viu? Que vocês tenham sucesso, que vocês consigam enfrentar essas situações, encontrem empatia dos seus colegas, viu? E, doutor Ney, eu passo a palavra para o encerramento. Obrigado, Aline. Olha, eu já assisti a segunda palestra que eu assisto da doutora Maria Elisa e as duas foram fantásticas, né? A gente conversava antes de começar a palestra, e a senhora foi muito feliz, que a senhora trouxe da primeira um lado do assédio moral, que não, na verdade não é assédio moral, mas da importância do ambiente saudável de trabalho naquela primeira palestra. E como isso repercute até forma de gestão, produtividade, que é alguma coisa que a gente está sempre sendo cobrado. E nessa palestra trouxe que é um dilema que eu tenho, que é muito grande como gestor, que são os limites. E a senhora foi muito feliz em trazer os limites do que é o assédio moral, o que é a cobrança permissiva, não é? O assédio sexual também. Então, eu pessoalmente gostei muito das duas palestras, cumpre muitos objetivos da comissão, que é divulgar os conceitos, tornar público, tornar amplo aí esses acessos, como que as pessoas podem procurar, e a senhora foi muito feliz. E esse ciclo de palestras, a gente conseguiu juntar 3 palestrantes diferentes, que trataram de assuntos diferentes, e que tiveram alguns pontos em comum, e foi excelente. Teve um determinado momento que você falou, olha, eventualmente o assédio moral repercute, inclusive em sintomas físicos. Foi exatamente o que a gente conversou na primeira palestra, que era depressão e assédio sexual e assédio moral, e como uma coisa fica interrelacionada e chega um determinado momento a gente não sabe se é o trabalho ou é a vida pessoal, o que está nos afetando e como que a gente não sabe se, olha, eu estou mal no trabalho, eu estou mal em casa e acaba ficando tudo mal e isso aí vira repercute fisicamente na pessoa. Sabe? A palestra foi excelente e não sou eu que estou dizendo, são as manifestações do chat que estão dizendo, então não é nem minha opinião pessoal, é a opinião de todos que estão aqui ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Iris, em nome de quem eu cumprimento aí todos os integrantes da Associação da Comissão do Mato Grosso do Sul. Obrigado a Jocely, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes aí da Comissão de São Paulo e do TRF3, vou citar só 2 nomes para não cometer o pecado capital de esquecer de alguém, então, por favor, vou citar só as 2. Mais uma vez, agradeço muito a presença de todos, acho que a gente termina com chave de ouro esse ciclo de 3 palestras, que cumpriu mais do que grandemente, com muita galhardia, aí, os nossos objetivos e o que a gente propôs ali no começo. Muito obrigado a todos, a gente continua com muito trabalho nas comissões. Abraço, até mais. Obrigado, doutora. Obrigada, gratidão. Até mais. Até, tchau, tchau.
Obrigada. Bom trabalho, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.